Olá, bem-vindos ao canal da Provence Saúde. Hoje nós vamos tratar de mais uma etapa da gestão da rede prestadora. Se você está chegando agora, nós temos outros vídeos na nossa playlist de gestão de rede, onde nós tratamos do tema de gestão da rede prestadora. Hoje o nosso tema central vai ser como dimensionar a rede prestadora, com foco na saúde suplementar. Vamos lá? Quando nós trabalhamos com cursos ao vivo ou a própria consultoria, eu gosto de iniciar este tema, gestão de rede prestadora, com uma pergunta para quem trabalha na saúde suplementar, na saúde privada, dentro das operadoras de plano de saúde. Qual é o propósito de uma operadora de plano de saúde? Dá uma pensadinha. O único propósito que nós temos, e aí voltando lá para 1999, na implementação da Lei 9656, o macro-objetivo é prestar assistência aos beneficiários nos níveis de atenção primário, secundário e terciário, concorda? Bom, se você vende planos, e aí a gente tem uma série de procedimentos que são descritos no rol, de acordo com o tipo de plano contratado. Nós temos uma listagem de procedimentos que precisam ser cobertos obrigatoriamente. Para isso, nós temos o rol e, em paralelo, temos a codificação desses procedimentos por meio da terminologia unificada da saúde suplementar. Mas, com esta lista de códigos que nós temos obrigação de dar cobertura, dependendo da modalidade de plano, se é um plano ambulatorial, hospitalar, com ou sem obstetrícia, enfim, as 14 possíveis modalidades de planos, para prestar essa assistência de todos os procedimentos que constam no rol e, consequentemente, são codificados pela TUS, nós precisamos de quê para prestar essa assistência? Quem é que efetivamente faz essa assistência? Parou para pensar um pouquinho? Sempre que nós prestamos uma assistência aos beneficiários, nós precisamos de uma rede prestadora. Essa rede prestadora ou rede assistencial, qualquer que seja o nome que você use na sua operadora, ela é composta por hospitais, clínicas, laboratórios, serviços de imagem, serviços de terapia renal substitutiva, serviços de oncologia, hospitais de baixa, média, alta complexidade, todas as especialidades reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, também por profissionais não médicos, como psicólogos, fonoaudiólogos, nutricionistas, enfim, toda um conjunto de prestadores para poder prestar essa assistência. Ora, o nosso grande objetivo, portanto, é prestar assistência aos beneficiários, qualquer que seja o seu plano, com rede restrita, rede aberta, rede própria, rede contratada, sistema de intercâmbio ou convênio de reciprocidade, no caso das autogestões. Sempre é necessário ter uma rede. E nós temos um grande desafio quando nós falamos de quantidade de prestadores necessárias, que é necessário para prestar esse atendimento. Antes de entrar no dimensionamento propriamente dito, vamos situar onde fica a rede prestadora dentro de uma operadora. Normalmente, nós temos equipes responsáveis, em algumas operadoras, equipes maiores. Em algumas operadoras, a atividade é fracionada, exemplo das cooperativas médicas, onde um grupo de pessoas cuida da gestão dos seus cooperados, outro grupo do que ela chama de rede credenciada, tem operadoras que separa essa gestão por meio de equipes que cuidam dos seus serviços próprios, ou você tem uma operadora com uma única equipe que cuida de toda a rede prestadora, desses hospitais, clínicas, enfim. Quando nós falamos em gestão de rede, a primeira etapa
que nós utilizamos é o dimensionamento da rede credenciada, da rede prestadora, rede assistencial. Dimensionar nada mais é do que quantificar a rede prestadora. Quando nós quantificamos, nós precisamos levar em consideração uma série de fatores, que é o que nós vamos ver nesse vídeo hoje. Mas a gestão de rede não é composta somente pelo dimensionamento da rede. Você, é óbvio, precisa ter processos de seleção da sua rede, quer seja seleção administrativa, né, por meio de documentos obrigatórios, como CNES, né, o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, alvará da vigilância, alvará de funcionamento, responsável técnico, e outros documentos que qualificam esta rede. Depois, você precisa contratar essa rede. Ou, se ele é um cooperado, você vai fazer um processo de seleção para a entrada de novos cooperados, ou para as demais operadoras de mercado, fazer um processo de contratação por meio de contratos. Ou, se o serviço é próprio, né, você inclui na sua rede os serviços próprios que foram definidos por essa operadora. A partir do momento que você compõe a sua rede para atender em cada município todos os beneficiários que residem lá e beneficiários que possam vir de municípios limítrofes, você precisa manter a rede, manter a qualidade da assistência, manter o dimensionamento da rede. Portanto, o dimensionamento acaba acontecendo em duas etapas: no processo de contratação da rede, quando está começando um produto novo, mas você precisa também na manutenção dessa rede prestadora. E a última etapa, seguindo um ciclo PDCA, você faz a avaliação desta rede prestadora e aí começa o ciclo de novo. Outro exemplo da necessidade do dimensionamento de rede é quando você vai abrir um produto novo. Qual é a sua estratégia de venda? Quantos prestadores eu preciso ter para um novo produto que está sendo vendido? A partir do momento que começam a acontecer as adesões dos beneficiários, se a rede em quantidade é suficiente para atender o grupo de novos beneficiários, somado aquele número de beneficiários que a operadora já tinha. Se você trabalha fazendo a gestão da rede prestadora, com certeza chegam solicitações de novos credenciamentos, solicitação de prestadores pedindo para entrar na sua rede. Alguns prestadores, por N motivos, pedem para sair, e isto acaba refletindo no que a gente chama da movimentação da rede prestadora. Aí a gente faz um questionamento. A tua rede realmente está bem dimensionada? A tua quantidade de prestadores em todas as especialidades médicas, de demais profissionais não médicos, psicólogos, nutricionistas, físio, hospitais, serviços de imagem, está efetivamente dimensionada? Você tem algum um documento, uma planilha para você fazer este monitoramento? Se você tem este documento, esta é a melhor alternativa para você dimensionar rede prestadora? São questionamentos que a gente precisa fazer. Por quê? Quando a gente vai fazer uma análise de rede para observar se ela está com uma quantidade suficiente para atender, é importante que a gente leve em consideração vários fatores. Não é simplesmente um número que vai dizer para você se ela está suficiente ou não. Ora, se eu tenho 10 obstetras, por exemplo, no meu cálculo, este número de obstetras é suficiente, eu também preciso fazer outras análises para corroborar com a minha suficiência de rede. Por exemplo, qual é o número de reembolsos que eu estou tendo numa determinada especialidade, numa cidade? E se eu tenho reembolsos, ou se eu tenho reclamações, ou eu tenho muitos procedimentos realizados
que têm que ser reembolsados no processo de ressarcimento ao SUS, eu preciso analisar se o meu cálculo efetivamente está correto e se está atendendo às demandas deste beneficiário. E aí vem uma outra pergunta que não quer calar. Quando você trabalha de forma reativa, ou seja, eu tenho muito reembolso, eu tenho muita reclamação, o meu índice de reclamação de prestadores é muito alto, eu tenho um volume de atendimentos muito grande no processo de ressarcimento ao SUS, eu recebo frequentes reclamações do meu serviço de pronto atendimento, do saque, lá na ouvidoria, enfim, dos diversos canais da sua operadora, aí vem a pergunta que não quer calar. Será que ela está dimensionada adequadamente? Foram levados em considerações todos os critérios? Qual é o critério que você utilizou para fazer esse dimensionamento? Na minha prática, eu já trabalhei fazendo dimensionamento de rede, inclusive com planilha de Excel. Já vi operadoras trabalhando com BIs dando suporte para quantificar o número de prestadores. Vi algumas deficiências no mercado, tipo, eu tenho 10 serviços de imagem, 10 serviços de terapia renal, 10 serviços de oncologia. Será que é assim mesmo que a gente consegue fazer um bom dimensionamento de rede? Isto por meio de softwares, né, BIs, para fazer a contagem de disponibilidade de rede prestadora por município. De uma forma genérica, você consegue fazer isso com BI. Mas será que isso é suficiente para dimensionar efetivamente uma rede credenciada? Falei também que é possível fazer dimensionamento de rede em planilhas de Excel. Já trabalhei dando consultoria utilizando planilhas de Excel, entretanto, ela serve como base para um diagnóstico. Qual é o problema de uma planilha de Excel? Você não dá conta de alimentar os dados com toda a movimentação da rede e com todos os extratos etários da população da sua carteira de cada município, tampouco dados epidemiológicos que são importantes para definir a quantidade, ou seja, a suficiência ou insuficiência de rede nos municípios onde a sua operadora trabalha. Vamos pegar aí um exemplo de uma operadora estadual. Se tu estiveres no estado de Santa Catarina, aproximadamente 400 municípios, e a tua operadora é uma operadora estadual, e tem beneficiários em todos os municípios. Imagina uma planilha com todas as especialidades, todos os serviços de apoio diagnóstico e terapia, todos os hospitais de baixa, média e alta complexidade, em quase 400 municípios. Como é que você vai dar conta de alimentar esta planilha de Excel? Vai levar meses para construir a planilha e efetivamente não conseguirá atualizar esses dados se você não tiver uma ferramenta que te auxilie a fazer a inclusão de dados novos, entradas e saídas de prestadores e de beneficiários, e que faça este cálculo automaticamente. Agora pensa, você entra em contato com o seu setor de tecnologia, né, da informática, e você pede para ele coletar dentro da base de dados da sua operadora todo o cadastro da sua rede prestadora com as respectivas especialidades, os municípios, e nesta base de dados você importar este conjunto de informações, quer você tenha 300 credenciados, 1.000, 10.000, 15.000, 20.000, não faria a menor diferença. Leva para dentro de uma plataforma e leva também os extratos etários de toda a tua população em cada município onde você tem beneficiário. Além disto, você leva em consideração alguns dados que são peculiares da sua operadora. Por exemplo, a sua taxa de internações pode ser diferente de outra operadora e este valor precisa ser considerado
no momento que você vai fazer o cálculo das necessidades de prestadores nas diversas especialidades médicas, serviço de apoio diagnóstico e terapia e de leitos hospitalares. Então, não é só levar em consideração o número de beneficiários que você tem por município e o número de prestadores que você tem, com base nos estratos etários. Também é importante que você conheça o perfil epidemiológico da sua população. Por isto que eu disse que é tão difícil fazer isto por meio de planilhas de Excel. Agora vamos imaginar que toda essa coleta de dados de utilização da sua operadora, dados etários, todos os extratos etários de todos os municípios, ou seja, todos os beneficiários por sexo e faixa etária, possam ser importados para dentro de uma solução e lá dentro, a partir do momento que tu importa esses dados, automaticamente o índice de suficiência de rede, rede excedente, ou suficiência de rede, sai automaticamente. Isso não seria bom para você? Contando com a nossa expertise, trabalhando com gestão de rede há mais de 20 anos, nós fizemos uma parceria com a Somersoft para fazer com que tudo o que eu acabei de falar para vocês existisse no mundo real. E aí surgiu a nossa solução, o dimensionamento de rede prestadora, e eu vou passar por ele brevemente para você conhecer a nossa solução. Lembra que eu coloquei para você que o software permite que você consiga importar todos os dados da sua rede prestadora, dos seus beneficiários, por meio de arquivos pré-montados, né, com campos definidos previamente, que nesta ferramenta, na nossa solução, você vai trazendo cada uma dessas bolinhas verdinhas e vai alimentando todos os dados da sua rede prestadora e os dados de beneficiários da sua operadora. Não é muito fácil coletar o dado, mas a partir do momento que está tudo prontinho, você simplesmente arrasta e aí a nossa mágica começa a acontecer. Importou o dado para dentro do software? Nossa solução vai te apresentar um conjunto de relatórios e eu tenho certeza que ele é diferente de outras soluções que você já conheceu. Primeiro, ele vai apresentar os indicadores de cada estado, os indicadores de cada cidade, com pirâmides etárias, para que você possa auxiliar você na tomada de decisão. Ou seja, vamos imaginar que na pirâmide etária de um determinado município, você não tenha crianças de 0 a 1 ano. Aí significa que você não vai precisar contratar neonatologista, concorda? Ou podemos ter um número de idosos muito baixo. Significa que você vai ter que contratar uma menor quantidade de geriatras, cardiologistas, dependendo do perfil epidemiológico da sua população. Um outro relatório que sai para você são os teus indicadores de utilização da operadora. Esse aqui é um relatório muito legal, porque ajuda você na tomada de decisão, mas ele também dá subsídios para o teu atuário. Ele também ajuda a equipe de gestão da saúde para a implementação de programas de promoção da saúde. Ora, se você tiver um volume muito grande de beneficiários na sua carteira hipertensos, é neste relatório que você vai ter essa evidência. Perceba que o dimensionamento de rede, a nossa solução, vai muito além de contar a quantidade de prestadores que você precisa em cada município. Ele te dá uma base para dados atuariais, para fazer cálculos atuariais, mas ele também subsidia a tua equipe de gestão da saúde a implementar programas de acordo com o perfil epidemiológico da sua população.
Outro relatório que você encontra é a distribuição dos prestadores. Os dados epidemiológicos eu já falei. Ele também apresenta um mapa da distribuição por estado, se falta ou não falta prestador. Ele também te apresenta onde estão os teus gaps, a deficiência, a insuficiência de rede prestadora. E aí nós temos 2 relatórios que eu vou apresentar para você agora, onde nós trabalhamos com o dimensionamento sob 2 óticas. Uma das opções de você observar se o seu dimensionamento está adequado ou não é por complexidade do atendimento. Como que funciona isso? Quando você faz o dimensionamento, existem municípios que você tem um número de beneficiários muito pequeno. Vamos imaginar que você tenha 100 beneficiários. No dimensionamento, ele vai calcular minimamente uma rede de baixa complexidade para atender esse grupo de beneficiários. Os demais atendimentos, eles vão passar para a microrregião. Portanto, nós consideramos tanto a baixa complexidade de atendimento, o município, a microrregião e a região de saúde, ou seja, para esse beneficiário fazer a sua jornada, onde determinadas especialidades você só vai encontrar em municípios maiores. Primeiro, porque não existe aquele tipo de prestador naquele município. E segundo, porque não justifica tu criar uma rede credenciada de alta complexidade, que normalmente não existe mesmo, em determinados municípios. À medida que a população vai aumentando, você vai incluindo a média e a alta complexidade. Significa dizer que você pode reduzir o número de reembolsos. Se você ordenar a rede de atendimento de acordo com os estratos etários, o perfil epidemiológico e considerando a implementação, o credenciamento de uma rede básica ou uma rede de baixa complexidade, uma rede de média complexidade e uma rede de alta complexidade para que você faça o atendimento completo deste beneficiário, sem necessariamente você realizar reembolso, porque a estratégia de atendimento do beneficiário segue o ciclo do cuidado e não é levar para municípios limítrofes. É porque naquele local não tem rede mesmo e você precisa encaminhar e definir junto com o seu beneficiário a qual município ele precisa se dirigir no momento que ele vai fazer um atendimento de média ou de alta complexidade. Então, ele calcula a quantidade de rede dependendo da complexidade do atendimento. Num município pequeno, por exemplo, precisa ter pelo menos um hospital, quando tem. Médico clínico, se tiver criança tem que ter um pediatra, se tiver mulher tem que ter um ginecologista, precisa minimamente de um serviço de radiologia. É nestes termos que a nossa solução monta o atendimento da sua rede prestadora, né, o dimensionamento, levando em consideração o nível de complexidade do atendimento. Agora vamos a uma segunda visão de relatório do seu dimensionamento. A segunda forma é elaborada por meio das especialidades e tipos de serviços. Todas as especialidades médicas reconhecidas e áreas de atuação também, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina. Você termina desde da alergia, gineco, anestesista, como é o número necessário em cada município, em cada micro-região, em cada macro-região, e se a rede está suficiente, insuficiente ou excedente, aparece no seu relatório. Dá para você fazer esse cálculo colocando um simples percentual seguindo a portaria 1631? Com certeza o seu dado vai sair com um número, não tenho a menor dúvida que esse número vai sair, mas só botar percentual não vai atender efetivamente a necessidade da sua população, porque outros dados precisam ser considerados.
Primeiro, a análise da capacidade instalada da sua rede, e aqui, dentro da nossa solução, são considerados não número de serviços, dá também para sair um relatório dessa natureza, mas na parte de SADT, por exemplo, nós trabalhamos com o número de equipamentos necessários, veja, é diferente de tipo de serviço. Num serviço de radiologia, ultrassonografia, quantos tomógrafos você tem que ter. Se nós seguirmos o parâmetro do Sistema Único de Saúde, a gente pode ter como parâmetro que um tomógrafo atende 100 mil vidas. Dá para fazer isso na sua operadora? Não dá. Por quê? O sistema de saúde pública tem uma ótica diferente de fazer dimensionamento. Agora vamos imaginar uma grande cidade, a cidade de São Paulo. Mesmo que você tenha 100 mil beneficiários na sua carteira e a portaria 1631 te diga que é um tomógrafo para cada 100 mil vidas, considere onde esses beneficiários estão dentro de uma capital deste porte. É óbvio que não dá para você trabalhar com um único tomógrafo. Além dos diversos bairros e a distância geográfica para o beneficiário chegar até lá, nós temos que levar outras coisas em consideração que o nosso software considera. Pensa comigo. Quando você credencia um serviço de imagem que tenha raio-x, ressonância, tomografia, esse serviço é 100% destinado para você? É claro que não, salvo se esse serviço for próprio, se a sua rede for verticalizada, aí sim ele tem que ser considerado 100% seu. Para este cálculo ficar correto, o nosso software trabalha com o que nós denominamos de fator de ajuste. Ele é alimentado pelo próprio gestor de rede, dependendo das peculiaridades da sua rede prestadora. Se a sua rede é verticalizada, se a sua rede é credenciada. Isto vale não só para as especialidades médicas, como também para o cálculo das especialidades não médicas, todos os serviços de atendimento ambulatorial, de oncologia, terapia renal substitutiva, fisioterapia, nutri, enfim. E ele finaliza com um cálculo muito interessante de leitos hospitalares. Outra peculiaridade do nosso cálculo, os leitos hospitalares constam por tipo de leito. Por quê? Não dá para dizer que tu tem 100 leitos e tu precisa de 101 e a tua rede está faltando só um leito para completar. Não funciona assim o cálculo. Você precisa considerar leitos clínicos, leitos cirúrgicos, leitos obstétricos, leitos pediátricos, de neonatologia e de obstetrícia. E a mesma peculiaridade para leitos de unidades de terapia intensiva, geral, pediátrica, neonatológica. Senão, o teu cálculo com certeza vai ficar errado. E levando em consideração a capacidade instalada da sua rede prestadora, que, como dissemos antes, ela é ajustada por um termo que nós colocamos, fator de ajuste. Quer ver um outro diferencial do nosso software? Cada campo que você vai manusear, ele te dá uma orientação de como você vai fazer o preenchimento. Número de leitos, por exemplo, depende dos dados de utilização da tua carteira. O teu número de internações pode ser diferente de uma operadora de autogestão, cujo número de beneficiários maiores de 60 anos é diferente do seu. Significa que tu vai ter números de especialistas diferentes, mesmo que você tenha o mesmo número de vidas. Este perfil demográfico, esse perfil epidemiológico é que vai dar o resultado mais real da tua quantidade de prestadores em cada uma das especialidades e serviços e leitos hospitalares necessários em cada município, em cada micro-região, em cada macro-região de saúde e na baixa, na média e na alta complexidade. A partir do momento que você encontra o seu resultado, se a rede está suficiente ou não, a primeira análise que nós vamos fazer nos casos de insuficiência de rede é avaliar se há prestador disponível naquele município e, para isto, também consta na nossa solução
os vazios assistenciais, ou seja, aqui a exemplo do mapa de São Paulo, tudo que não tem de serviços por meio de filtros que você pode avaliar se não tem prestador, não tem de fato, ou tem prestador e eu estou com deficiência e insuficiência na minha rede prestadora. Isto é feito em cada um dos estados. Esse vazio assistencial é embasado no mapa de vazios assistenciais da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que vai te ajudar na definição da escolha de novos prestadores, sem necessariamente você ter que ir no CNES. Agora, de nada adianta tu teres um relatório com a quantidade ou a suficiência, insuficiência ou rede excedente, se tu não tem uma forma de monitorar este conjunto de prestadores de acordo com o resultado do seu dimensionamento. Esta é a última parte da nossa solução, onde você pode, automaticamente o software traz, quando existem os gaps, ou seja, rede excedente ou rede insuficiente, para que você possa implementar as suas ações e acompanhar por meio de prazos se esta ação, novo credenciamento, descredenciamento, foi realizado ou não, até você sanar aquele problema daquela especialidade naquele município. A ação encerra e você passa para uma nova atividade. Como eu disse antes, dimensionar rede é um processo dinâmico. Você vai constantemente ter que fazer isto. E o que é interessante nesse software? Eu citei anteriormente a portaria do Ministério da Saúde, a 1631. É óbvio que ela foi utilizada como uma referência, e eu disse que ela não é suficiente para fazer dimensionamento de rede nas operadoras, porque, além dela, nós utilizamos mais 37 literaturas para sustentar o dimensionamento. A coisa não é só na literatura, tu precisa conhecer também o perfil epidemiológico da sua carteira, o perfil demográfico, e lá no comecinho do software, o perfil de utilização da carteira da sua operadora de plano de saúde. Portanto, ele é um software diferente. Eu não conheço nenhum software que faça o que a nossa solução faz. Gostaria muito que você entrasse em contato com a gente para conhecer em detalhes o que a nossa solução é capaz de fazer para ajudar você e a sua operadora a manter a sua rede dimensionada em tempo real. E é evidente que um software dessa natureza, mexendo na base de dados do seu beneficiário, se bem que nós não mexemos com dados sensíveis, nós trabalhamos com extratos etários, data de nascimento e sexo, mas nós respeitamos com a nossa solução toda a complexidade de dados criptografados e de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. E quanto custa para implementar a nossa solução? É claro que nós levamos em consideração o porte das operadoras, mas posso garantir a você que as multas que vocês possam vir a pagar por conta de NIP relacionadas a dimensionamento de rede são mais caras do que investir num software dessa natureza. Como eu disse antes, ele é útil não só para a equipe de gestão de rede, mas ele também contribui para trabalhar com a sinistralidade, implementar cálculos atuariais, como definir as estratégias para a implementação de programas de gestão da saúde. Portanto, o retorno do investimento aparece à medida que começam a cair as queixas dos beneficiários, menos queixas na ouvidoria, menos NIPs, menos internações na rede pública, que acaba gerando processos de ressarcimento ao SUS, NIPs que possam virar custos com ações jurídicas. Quando você faz as contas, acaba valendo a pena você investir numa ferramenta que age proativamente.
Se você quer conhecer o nosso software, a nossa solução, entre em contato com a gente. A gente tem feito muitas reuniões online para apresentar a nossa ferramenta com todas as funcionalidades, os relatórios, e você pode, se você trabalha na gestão de rede, reduzir muito seu trabalho e contribuir na redução da sinistralidade da sua operadora. A gente vai deixar aqui na descrição para você entrar em contato caso você queira ver uma apresentação. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de compartilhar, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para que você possa receber os nossos próximos vídeos. Um grande abraço e até lá!